Olá pessoal, esse é um projeto da UTF-PR Guarapuava, é um projeto de recursos digitais aplicados ao ensino de matemática. O objetivo desse projeto é produzir videoaulas para aperfeiçoar e auxiliar a compreensão de alguns conceitos básicos da matemática. Os coordenadores do projeto são professor Michel Teston Semensato e professora Cediane Carmen Lunardi Hernandes. As correções foram feitas pelos professores Michel Teston Semensato, Juliano Gonchorowski, Tatiane Cardoso Batista e Alex Sandro de Castilho. As gravações foram feitas por Gustavo Silva Rodrigues e Gabriel Berton Pereira da Silva, que sou eu. Site e divulgação na web foram feitos por Luciano Marreiro Abílio. Nesta aula falaremos sobre fatoração. Onde vocês irão utilizar fatoração? Esse conteúdo vocês vão utilizar bastante na matéria de cálculo diferencial e integral 1, na parte de limites. Assim como eu já disse que vocês utilizarão bastante produtos notáveis, vocês utilizarão bastante fatoração. Por quê? Muitas vezes vocês vão ter algum tipo de limite para resolver que não vai ser possível resolver da maneira que foi dada. Então vocês terão que mudar a forma da equação para conseguir resolvê-la. Então, nós veremos fatoração de um número e fatoração de uma expressão algébrica. Na fatoração de uma expressão algébrica, nós veremos 6 formas diferentes de fatorar uma expressão algébrica, que serão fator comum, agrupamento, trinômio do quadrado perfeito, trinômio do tipo ax² mais bx mais c, diferença de dois quadrados, soma de dois termos, e também veremos expressões que usam mais de um tipo de fatoração. E também veremos racionalização de denominadores. Fatoração. Antes de começarmos a falar sobre fatoração, vamos ver o que é fatoração. Então, fatoração é uma forma diferente de representarmos um número ou uma expressão algébrica. Um número e uma expressão algébrica têm inúmeras formas de ser representadas. Então, a fatoração é uma dessas formas de representarmos um número ou uma expressão algébrica. A seguir, vamos ver 2 exemplos. Um exemplo que representa um número de uma outra forma e outro exemplo que representa uma expressão algébrica de uma outra forma. E é claro que essa outra forma, como nós estamos falando de fatoração, essa outra forma é a forma fatorada, tanto do número quanto da equação. Então, no exemplo A temos o número 50. Como nós representamos isso de uma outra forma? Nós podemos dizer que 50 é igual a 2 vezes 5 vezes 5. Podemos conferir essa multiplicação para vermos se realmente isso é igual a 50. Então, fazendo 2 vezes 5, temos que é igual a 10. E 10 vezes 5 é igual a 50. Mas nós podemos escrever essa multiplicação também de uma outra maneira. Nós podemos escrever isso sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Quem não entendeu o porquê do 5 ao quadrado é pelo fato de que, como já vimos na aula de exponencial, quando temos 2 elementos de bases iguais se multiplicando, nós podemos somar os seus expoentes e manter a base. No caso, os 2 elementos são 5 e 5. Sabemos que 5 é igual a 5 elevado a 1. Então, aqui nós conservamos a base, que é 5, e somamos os seus expoentes, já que 1 mais 1 é igual a 2. Tá? Nós veremos isso mais aprofundadamente, que a fatoração de um número é o próximo caso que nós estudaremos e o primeiro. Então, não se preocupem em entender esse conceito agora. Isso é só para mostrar para vocês que nós podemos mesmo representar um número de outras formas. Então, essa é a forma fatorada do número 50. Exemplo B. A equação x² menos 1. Nós podemos escrevê-la da seguinte forma: x mais 1 que multiplica x menos 1. Aqui, vocês podem perceber que isso é o inverso do produto notável. Porque quando nós estudamos produto notável, nós tínhamos isso e
desenvolvíamos essa multiplicação dessa maneira. Agora nós temos essa maneira e vamos fatorá-la. Ou seja, a fatoração é o inverso do produto notável, que vocês vão poder notar isso ao longo dos casos que nós vamos estudar. Então, essa é a forma fatorada da expressão algébrica x² menos 1. Nesse exemplo B, vocês também não precisam entender o conceito de como eu fatoro uma equação, porque nós veremos vários e vários casos de fatoração da equação, então não se preocupem. Fatoração de um número. Como fatoramos um número? Porque no slide anterior, no exemplo B, eu dei mais ou menos uma ideia para vocês de que a fatoração de uma expressão algébrica, nós devemos fazer o inverso do produto notável. Mas como faremos isso para um número, sendo que não temos produto notável para um número, né? Então vamos ver como faremos isso para números. Para fatorarmos um número, devemos dividi-lo pelo menor número primo do qual seja divisível. Por conceito, assim, é meio difícil de entender essa ideia de fatoração de um número. Então vamos ver alguns exemplos que vai clarear isso bastante na mente de vocês. Então, fatore os seguintes números. Exemplo A, o número 144. Primeiro, faremos esse esquema aqui, que vai facilitar bastante na nossa fatoração. Depois, quem que nós queremos fatorar? É o 144. Então, nós colocaremos o 144 no topo, tá certo? E aí nós começaremos. Quem é o menor número primo de todos? O menor número primo é o número 2. Então, nós vamos ver. 2 divide 144? Sim, porque 144 é um número par. Então, ele é divisível por 2. Então, vamos dividi-lo por 2. Lembrando, nós estamos dividindo ele por 2 porque 2 é o menor número primo. E o conceito diz que, para fatorarmos um número, devemos dividi-lo pelo menor número primo do qual seja divisível. Então, 2 é o menor número primo que divide 144. 144 dividido por 2 é igual a 72. Aí vamos nos fazer a mesma pergunta. 72 é divisível por 2, que é o menor número primo? Sim, 72 é divisível por 2, porque ele também é um número par. Então, dividindo 72 por 2, temos 36. 36 também é um número par, então ele também é divisível por 2. Então, vamos dividir 36 por 2, que é igual a 18. 18 é divisível por 2? Sim, ele também é um número par. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Agora, o 9, ele é divisível por 2? Não, ele não é divisível por 2 porque ele é um número ímpar. Então, depois do 2, quem é o próximo número primo? É o 3. Então, vamos ver. 3 divide 9? Sim, 3 divide 9. Então, vamos dividi-lo por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 é divisível por 3? Sim, 3 é divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. E aí, quando chegamos em 1, nós não temos mais o que fazer. Então, nós paramos por aí. Agora, o que nós faremos? Nós faremos da seguinte maneira. Temos 1, 2, 3, 4 número 2 e 2 números 3. Mas, como nós vamos organizar esses números para que o resultado das operações entre eles seja igual a 144? Nós vamos fazer da seguinte maneira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nós podemos ver que temos 4 2, assim como temos aqui. Vezes 3 vezes 3. Aqui também temos 2, 3, assim como temos aqui. Então, multiplicando todos esses números primos do lado direito do esquema que nós fizemos, nós teremos o número que nós fatoramos. Se vocês multiplicarem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, vocês vão ver que isso é igual a 144. Mas
nós podemos fazer mais alguma coisa nessa equação. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer assim. Nós podemos deixar que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Como já foi dito no slide anterior, no exemplo A, isso aqui é propriedade de exponencial, pessoal. Então, quem não conseguiu relembrar ainda desde a aula de produtos notáveis, olhem na aula de exponencial. Então, sabemos que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à quarta e 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Se vocês fizerem 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, vocês vão ter 144. Então, essa é a forma fatorada de um número, que no caso é o número 144. Exemplo B. Queremos fatorar o número 50. Nós já vimos a forma fatorada do número 50, porém nós não fatoramos o número 50. Então, para fatorá-lo, é da mesma maneira. Vamos montar esse esquema, que vai nos ajudar em muito, e fatorar o número 50. Então, vamos começar tudo de novo. O menor número primo é o 2, e aí nós nos perguntamos, 2 divide 50? Sim, 50 é um número par, então 2 divide 50. Então, vamos fazer 50 dividido por 2, que é igual a 25. 2 divide 25? Não. 2 não divide 25, pois 25 é um número ímpar. Tá, vamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 divide 25? Não. 3 também não divide 25. Qual é o próximo número primo? O próximo número primo é o número 5. 5 divide 25? Sim, 5 divide 25. Então, vamos dividir 25 por 5, que é igual a 5. 5 divide 5? Sim, 5 divide 5. Então, vamos dividir 5 por 5 e teremos que é igual a 1. Agora, vamos fazer da mesma maneira. Multiplicar todos os números primos que estão do lado direito do nosso esquema, que vai ficar igual a 2, que multiplica 5 ao quadrado, porque nós vamos fazer 5 vezes 5, que como já vimos é igual a 5 ao quadrado. Se vocês realizarem essa multiplicação, e se vocês efetuarem essa multiplicação, vocês verão que, de fato, 2 vezes 5 ao quadrado é igual a 50. Exemplo C. 90. Então, vamos fatorar o número 90. E faremos da mesma maneira. Montaremos um esquema. Então, vamos ver. O número 2 divide 90? Sim, o número 2 divide 90, porque 90 é par. Então, 90 dividido por 2 é igual a 45. 2 divide 45? Não, 2 não divide 45, porque 45 é um número ímpar. 3 divide 45? Sim, 3 divide 45. Então, vamos dividi-lo por 3. Então, vamos fazer 45 dividido por 3, que vai ser igual a 15. 15 é divisível por 3? Sim, 15 é divisível por 3. Então, vamos dividir 15 por 3. E teremos 15 dividido por 3 igual a 5. 5 é divisível por 3? Não, 5 não é divisível por 3. Então, quem é o próximo número primo que divide 5? É o próprio 5. Então, dividindo 5 por 5 é igual a 1. Então, multiplicando todos os números primos do lado direito do nosso esquema, nós temos que 90 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, que por si é igual a 10 vezes 3 ao quadrado. Por que 10? Porque nada nos impede de fazermos 5 vezes 2, que é igual a 10. Isso é só uma maneira mais simplificada de representarmos a forma fatorada do 90. Como já vimos no início dessa aula, nós vamos ver 7 formas de fatorar uma expressão algébrica. A primeira forma vai ser fator comum. Porém, para fatorarmos uma expressão dessa forma, nós precisamos que a equação tenha alguns critérios a serem seguidos. Todos os monômios da expressão devem ter pelo menos um termo em comum, seja esse termo qual for.
ele deve ter um termo em comum. Assim, a fatoração é feita colocando o termo ou os termos comum em evidência. Fatoração é muito difícil entender só por conceito assim. Então, nós vamos ver alguns exemplos a seguir. Fatorar as expressões algébricas. Então, nos exemplos a seguir, nós vamos resolvê-lo todos pelo fator comum, que é o caso que nós estamos estudando agora. Mas, antes de entrarmos nos exemplos, vamos ter uma noção geral do que é um fator comum. Então, um fator comum, de maneira geral, é algo ou algum elemento que está presente em tudo dentro de um certo grupo. Então, na matemática não é diferente. Um fator comum na matemática é um elemento que está presente em todos os monômios da nossa expressão algébrica. Não tem dificuldade alguma de nós identificarmos quem é o fator comum. Então, vamos ver o exemplo A e que vocês já vão ter uma noção do que é um fator comum. Então, no exemplo A temos A menos AB. Quem é o fator comum nessa expressão? Nessa expressão, o fator comum é o elemento A. Então, temos A como fator comum. Tá? Mas, nós vamos identificar quem é o fator comum e nós nem sempre vamos usar esse fator comum para fatorarmos essa expressão algébrica. Por quê? Porque nós vamos utilizar o termo em evidência. O que nós vamos fazer para encontrarmos quem é esse termo em evidência? Esse termo em evidência vai ser sempre o fator comum de menor expoente. Nesse exemplo A, o nosso termo em evidência é o mesmo elemento que o nosso fator comum. Porém, no próximo exemplo, vocês vão enxergar melhor isso, que o termo em evidência não é o mesmo que o fator comum. Então, nós vamos utilizar o termo em evidência para fatorarmos a expressão. Devemos dividir todos os monômios pelo fator comum, que no caso é A. Aqui, eu coloquei pelo fator comum, que nesse caso, o fator comum é o mesmo que o termo em evidência, tá? Por quê? Porque o termo em evidência, como eu já disse, é o elemento do fator comum de menor expoente. Então, como nesse caso nós temos A menos AB, nós temos esse elemento A, o expoente dele é 1, e esse elemento A, o expoente dele também é 1. Então, quando os expoentes são iguais, o termo em evidência é o próprio fator comum. Também preste bastante atenção nisso, porque senão vocês vão errar na hora de fatorar a expressão. Isso pode atrapalhar muito vocês. Então, dividindo os monômios pelo termo em evidência, temos A dividido por A, que é igual a 1, e menos AB dividido por A, que é igual a menos B. Eu quero chamar bastante atenção de vocês para que vocês prestem atenção no sinal do monômio, tá? Porque senão vocês também vão errar na forma fatorada da expressão algébrica, tá? Prestem bastante atenção nisso. Assim temos que A menos AB é igual a A que multiplica 1 menos B. Então, temos que A é o nosso termo em evidência, como já foi dito acima. E o que nós faremos com o nosso termo em evidência e os nossos resultados das divisões que nós fizemos no passo acima? Nós faremos da seguinte maneira: multiplicaremos o termo em evidência pelos resultados das divisões. Então, esse parênteses aqui é porque nós estaremos multiplicando o termo em evidência por todos os resultados das divisões, que aqui no caso desse exemplo são somente 2 resultados. E se vocês quiserem conferir se realmente essa é a forma fatorada da nossa expressão, é só aplicar as propriedades distributivas que vocês vão chegar em A menos AB. Exemplo B. X ao cubo menos 4x ao quadrado. Nesse exemplo, também está bem nítido para a gente quem é o fator comum, que é o x, que está presente nesse monômio e nesse monômio. Porém, nesse exemplo,
o termo em evidência não vai ser o mesmo que o fator comum. Por quê? Quando o fator comum tem expoentes diferentes nos dois monômios ou nos monômios que existem na expressão, nós vamos pegar como termo em evidência o fator com o menor expoente, que no caso desse exemplo é o x ao quadrado. Entenderam? X ao cubo menos 4x ao quadrado. Então, o x ao quadrado é o fator comum, porque ele é o termo em evidência de menor expoente. Então, temos x como termo comum, mas vamos colocar x ao quadrado em evidência, pois sempre colocamos em evidência o termo comum de menor expoente. É o que eu acabei de falar para vocês agora. Então, vamos dividir os monômios por x ao quadrado. Nós sempre dividimos os monômios pelo termo em evidência, pessoal. Então, dividindo x ao cubo por x ao quadrado, temos x e menos 4x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, temos menos 4. Agora, o que nós faremos? Nós vamos multiplicar o termo em evidência, que é o x ao quadrado, pelos resultados das divisões. Ou seja, vamos ter x ao quadrado que multiplica x menos 4. Vejam só. Assim, temos que x ao cubo menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado que multiplica x menos 4. Ou seja, o termo em evidência que multiplica o resultado das divisões. E se vocês quiserem conferir, é só aplicar as propriedades distributivas que vocês verão que realmente isso é igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado. Exemplo C. X à quarta menos 3x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Então, também é nítido quem é o fator comum. Nesse caso, o fator comum é o x, porque o x está presente nesse monômio, presente nesse monômio, presente nesse monômio e nesse monômio. Nesse caso, quem que vocês acham que vai ser o termo em evidência? O termo em evidência vai ser o próprio x. Por quê? Porque nesse caso, o fator comum de menor expoente é o x, tá? Ou seja, que é a mesma coisa que x elevado a 1, tá? Por isso que o termo em evidência vai ser igual ao fator comum. Nem sempre isso vai acontecer, pessoal. Então fiquem muito atentos a isso. Então, temos x como termo comum e 1 como menor expoente. É por isso que nós vamos colocar x em evidência. Então vamos dividir todos os monômios por x, que é o termo em evidência. Então, x à quarta dividido por x é igual a x ao cubo. E 3x ao cubo dividido por x é igual a menos 3x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x é igual a x. E x dividido por x é igual a 1. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar esse termo em evidência pelos resultados das divisões que nós acabamos de realizar. Então, temos que x à quarta menos 3x ao cubo mais x ao quadrado mais x é igual a x, onde x é o termo em evidência, que multiplica x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 1. Ou seja, todos os resultados dessas divisões. Então, pessoal, não tem segredo algum. É apenas vocês encontrarem quem que é o fator comum, quem vai ser o termo em evidência, efetuarem as divisões dos monômios pelo termo em evidência e multiplicarem o termo em evidência pelos resultados das divisões. E se vocês quiserem conferir se está certo a conta de vocês, é só vocês multiplicarem termo a termo aqui, que vocês vão chegar nesse resultado. Se vocês chegarem em algo diferente disso, é porque a fatoração de vocês está errada. Exemplo D. 4x mais 20. Nesse exemplo, nós vamos ter algo de diferente na hora de identificarmos o fator comum.
vocês já puderam perceber que nós não temos x em todos os monômios. Então, como nós vamos fazer isso? Temos dois monômios que são 4x e 20. Como 20 é múltiplo de 4, temos 4 como fator comum. Por exemplo, se eu tiver uma sequência de 20 números e esses 20 números forem múltiplos um dos outros, nós vamos ter como fator comum o menor desses elementos. Então, no caso desse exemplo, como 20 é múltiplo de 4 e 4 é o menor elemento, nós temos 4 como fator comum. E quando o fator comum é um número, nós temos a vantagem de que não precisamos nos preocupar quem vai ser o termo em evidência, porque se o fator comum é um número, o termo em evidência é o próprio fator comum. Então, vamos dividir todos os monômios por 4, que é o nosso termo em evidência. 4x dividido por 4 é igual a x. 20 dividido por 4 é igual a 5. Assim, temos que 4x mais 20 é igual a 4, que é o termo em evidência, que multiplica x mais 5. Como é o mesmo caso, a forma fatorada é igualzinha, tá? Que é o termo em evidência multiplicando o resultado das divisões. Exemplo E. X que multiplica x mais 3, mais 4 que multiplica x mais 3. Vocês podem observar que nesse exemplo o fator comum é nítido, que no caso é x mais 3, que está presente nesse monômio e está presente nesse monômio. Então, vamos dividir todos os monômios por x mais 3. Então, dividindo o primeiro monômio por x mais 3, temos que é igual a x, e dividindo o segundo monômio por x mais 3, temos que é igual a 4. Assim, temos que x que multiplica x mais 3, mais 4 que multiplica x mais 3, é igual a x mais 3, que é o nosso termo em evidência, que multiplica x mais 4, que é o resultado das nossas divisões. Então, não existiu diferença alguma na hora de colocarmos na forma fatorada essa expressão, que ficou da mesma maneira, o termo em evidência multiplicando o resultado das divisões. Exemplo F. 3x que multiplica x menos 2, mais 4y que multiplica x menos 2. Nesse exemplo também está bem nítido o nosso fator comum, que é o x menos 2, porque ele está presente nesse monômio e nesse monômio também. Então, temos x menos 2 como fator comum. Lembrando, como os dois expoentes do fator comum são iguais, nós temos o termo em evidência igual ao fator comum, tá, pessoal? Então, vamos dividir todos os monômios por x menos 2. Então, dividindo o primeiro monômio por x menos 2, temos igual a 3x, e o segundo monômio por x menos 2, que é igual a 4y. Assim, temos que 3x que multiplica x menos 2, mais 4y que multiplica x menos 2, é igual a x menos 2, que é o nosso termo em evidência, que multiplica 3x mais 4, que são os resultados das nossas divisões. Então, é a mesma coisa sempre, tá, pessoal? Quando vocês tiverem um fator comum, isso vai ser um procedimento padrão para resolução de qualquer tipo de equação que tenha um fator comum, seja ele qual for. Exemplo G. X mais 1 que multiplica x menos 3, mais 2 que multiplica x mais 1. Também é nítido, nesse caso, quem é o nosso fator comum, que no caso é o x mais 1. Então, temos x mais 1 como fator comum. Então, vamos dividir todos os monômios por x mais 1. Dividindo o primeiro monômio por x mais 1, temos x menos 3. O segundo monômio por x mais 1 é igual a 2. Assim, temos que x mais 1, que multiplica x menos 3, mais 2, que multiplica x mais 1, é igual a x mais 1, que multiplica x menos 3 mais 2, onde x mais 1 é o nosso termo em evidência, que vai multiplicar os resultados das nossas divisões, tá? Aqui não importa que é x menos 3, nós vamos fazer dessa maneira.
x menos 3 mais 2, tá? Não tem segredo algum, tá, pessoal? Na hora de colocarmos na forma fatorada. Porém, nós podemos escrever essa forma fatorada de uma outra maneira. Nós podemos dizer que isso é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1, sendo que menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Segunda forma. Essa segunda forma de fatoração de expressão algébrica, nós vamos ver a fatoração por agrupamento, que nada mais é do que uma fatoração por fator comum, porém nós vamos ter dois ou mais fatores comuns na mesma equação. Na fatoração por agrupamento, aplica-se a fatoração por evidência, quando existem monômios que possuem mais de um termo comum. É o que eu acabei de dizer para vocês, vai existir dois ou mais termos em comum na mesma equação. Exemplos. Os exemplos a seguir, nós vamos resolver todos por agrupamento. Exemplo A. AB mais 25A mais 4B mais 5. Como vocês podem ver, o 25A tem termo em comum com AB. O 4B tem um termo em comum com AB. Mas o 5 tem termo em comum com 25A. Que no caso, 25 é múltiplo de 5. Então, eles também têm um termo em comum. Vamos organizar essa equação para decidir e analisar como nós vamos chegar em uma forma fatorada para ela. Então, equação organizada. Temos AB mais 4B mais 25A mais 5. Por que nós vamos organizá-la dessa maneira? Pelo fato de que o 25A ele tem um termo em comum com o 5, apesar dele também ter um termo em comum com AB. Porém, o 4B também já tem termo em comum com o AB. E pelo fato do 25A ter termo em comum com AB e com 5, nós vamos deixá-lo com o 5. Nós vamos tirar um termo em comum de 25A mais 5, tá? Porque senão nós não iríamos conseguir fatorar a equação. Por quê? Porque o 5 ia ficar solto na equação, ele não ia ter termo em comum com ninguém. E também porque o 25A não tem termo em comum nenhum com o 4B. Então nós vamos deixá-la dessa maneira aqui. Então, para facilitar nosso entendimento da fatoração dessa equação, vamos dividir a equação em duas partes. Na parte AB mais 4B, em vermelho, e a parte mais 25A mais 5, em amarelo, para facilitar o entendimento de vocês na hora que eu começar a desenvolvê-la. Como vamos fatorar esse tipo de equação? Então, nós primeiro vamos fatorar uma parte da equação e depois nós vamos fatorar outra parte da equação. Então, para a parte vermelha, que é igual a AB mais 4B, temos B como fator comum. É bem visível nesse caso que B é o fator comum dessa parte da equação, né? Já que B está nesse monômio e B está nesse monômio. Então, vamos dividir AB por B, que é o primeiro monômio, e teremos que é igual a A, e 4B por B, teremos que é igual a 4. Então, vocês puderam perceber que a partir do momento que vocês decidiram ou enxergaram quem tem termo em comum com quem, vocês vão separar a equação, entre aspas, né? Vocês vão somente fatorá-las separadamente, porque a equação continua a mesma, tá? Vocês não vão desmembrar essa equação, vocês só vão separá-las para fatorar separadamente as duas partes, tá? E então, a partir do momento que vocês separam essa equação, os passos são os mesmos da fatoração por fator comum, tá? Como vocês puderam perceber aqui agora. Dando continuidade, então, AB mais 4B é igual a B, que multiplica A mais 4. Ou seja, B,
que é o fator comum, e o termo em evidência, que multiplica A mais 4, que são os resultados das divisões. Para a parte amarela, temos 5 como fator comum. Então, vamos dividir os dois monômios, que são 25A e 5, por 5. Então, 25A dividido por 5 é igual a 5A, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, 25A mais 5 é igual a 5, que é o termo em evidência, que multiplica 5A mais 1, que são os resultados das divisões. Depois que a gente fatorou essas duas partes da equação separadamente, o que nós vamos fazer? Na equação que nós temos aqui em cima, eles estão se somando, né? Aqui nesse caso, AB mais 4B mais 25A mais 5. Ou seja, as duas partes da equação estão se somando. Então, o que nós faremos? Nós vamos somar as duas formas fatoradas das duas expressões. Então, juntando as formas fatoradas das expressões em vermelho e amarelo, temos AB mais 25A mais 4B mais 5, que é igual a B, que multiplica A mais 4, mais 5, que multiplica 5A mais 1. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apenas juntando as formas fatoradas das duas expressões, em vermelho e em amarelo. Então, o nosso sinal aqui, como eu já disse, vai ser o mesmo sinal que está presente nessa parte. Se aqui fosse um sinal negativo, aqui também seria um sinal negativo. Até porque B que multiplica A mais 4 é igual a AB mais 4B. E 5 que multiplica 5A mais 1 é igual a 25A mais 5. Então, esse sinal aqui vai se repetir aqui na hora de juntarmos as formas fatoradas. Exemplo B. xy mais 2y mais x mais 4. Nesse caso, temos algo parecido com o caso anterior. Por quê? Porque temos xy, que tem fator comum com 2y, e que tem fator comum com x. Porém, o 2y também tem fator comum com o 4, já que 4 é múltiplo de 2. Tá? Então, da mesma maneira que nós separamos a equação no caso anterior, nós vamos fazer nesse caso também. Vamos deixar, então, a equação organizada da seguinte maneira: xy mais x mais 2y mais 4. Então, vamos dividir a equação em duas partes. A parte xy mais x, que é a parte verde, e a parte 2y mais 4, que é a parte marrom. Então, o termo em evidência e o fator comum nessa parte da equação é o x. E nessa parte marrom da equação é o 2. Então, vamos fatorá-las separadamente. Para a parte verde, temos x como fator comum. Então, xy, que divide x, é igual a y. X, que divide x, é igual a 1. Então, xy mais x é igual a x, que multiplica 1 mais y, ou seja, o termo em evidência, que multiplica os resultados das divisões. Para a parte marrom, temos 2 como fator comum. Então, 2y dividido por 2 é igual a y, 4 dividido por 2 é igual a 2, e esses passos aqui, nós estamos dividindo os monômios pelo fator comum, tá, pessoal? São os mesmos passos da fatoração por fator comum, tá? Então, 2y mais 4 é igual a 2, que multiplica 2 mais y, onde 2 é o termo em evidência e 2 mais y são os resultados das divisões. Juntando as formas fatoradas das expressões em verde e marrom, temos xy mais 2y mais x mais 4 é igual a x, que multiplica 1 mais y, mais 2, que multiplica 2 mais y. Então, o que nós fizemos aqui? Nós apenas juntamos as formas fatoradas das duas partes da nossa expressão. E o sinal
entre essas duas partes é positivo. Por quê? Porque o sinal na divisão das duas equações é positivo, que é o mesmo caso que eu expliquei para vocês no exemplo anterior. Exemplo C. 5xy mais 3y mais 2x mais 27. Então, temos aqui 5xy, temos fator comum com 3y e com 2x. Porém, o 3y tem um fator comum com 27, que é 3, já que 27 é múltiplo de 3. Então, nós vamos dividir a equação em duas partes da seguinte maneira: 5xy mais 2x, que é a parte em cinza, e 3y mais 27, que é a parte em verde. Por que nós vamos dividir da seguinte maneira? Porque se nós colocássemos 5xy mais 3y juntos, nós não teríamos como depois achar um fator comum entre 2x e 27. Então, para nós fatorarmos dessa maneira, todas as partes da qual nós iremos dividir a equação, nós temos que ter um fator comum. Então, temos que organizá-la de uma forma que isso aconteça, tá? Então, para a parte cinza, temos x como fator comum, que também é bem visível aqui, né? 5xy mais 2x, temos x como fator comum. Então, dividindo os monômios pelo fator comum, temos 5xy dividido por 5, que é igual a 5y, e 2x dividido por x, que é igual a 2. Então, 5xy mais 2x é igual a x, que multiplica 5y mais 2, onde x é o termo em evidência e 5y mais 2 são os resultados das divisões. Para a parte verde, temos 3 como fator comum. Então, 3y dividido por 3 é igual a y, e 27 dividido por 3 é igual a 9. Para quem ficou em dúvida ainda por que o 3 é fator comum, nessa parte da equação é porque 27 é múltiplo de 3. E como eu já disse, quando temos múltiplos numa mesma equação, nós tomamos como fator comum o menor desses números, tá? Então, por isso 3. Então, 3y mais 27 é igual a 3, que multiplica y mais 9, onde o 3 é o termo em evidência e o y mais 9 são os resultados das divisões. Juntando as formas fatoradas das expressões em vermelho e amarelo, temos 5xy mais 3y mais 2x mais 27 é igual a x, que multiplica 5y mais 2, mais 3, que multiplica y mais 9. Ou seja, nós apenas juntamos as nossas formas fatoradas das nossas duas partes da expressão algébrica. Exemplo D. xy mais 2y mais 5x mais 10. Aqui vocês podem perceber que a equação já está, digamos que, organizada, porque apesar de xy ter fator comum com 2y e com 5x, o 5x tem um fator comum com 10, que é o 5, tá? E por que isso? Porque o 10 é múltiplo de 5 e o 5 é menor dos números, tá? Então, esse é o motivo do qual o 5x tem fator comum com 10. Então, vamos dividir a equação em duas partes da seguinte maneira: xy mais 2y na parte verde e 5x mais 10 na parte em marrom. Para a parte verde, temos y como fator comum. Então, vamos dividir os monômios por y. Então, temos xy dividido por y é igual a x, 2y dividido por y é igual a 2. Então, xy mais 2y é igual a y, que multiplica x mais 2, onde y é o termo em evidência e x mais 2 são os resultados das divisões. Para a parte marrom, temos 5 como fator comum. Então, vamos dividir os monômios por 5. Então, 5x dividido por 5 é igual a x, e 10 dividido por 5 é igual a 2.
Então, 5x mais 10 é igual a 5 que multiplica x mais 2, onde 5 é o termo em evidência e x mais 2 são os resultados das divisões. Juntando as formas fatoradas das expressões em verde e marrom, temos xy mais 2y mais 5x mais 10, que é igual a y que multiplica x mais 2, mais 5 que multiplica x mais 2. Porém, nessa expressão, vocês podem perceber que existe um outro fator comum, que é o x mais 2. Então, fatorando novamente com x mais 2 como fator comum, temos xy mais 2y mais 5x mais 10 é igual a y mais 5, que multiplica x mais 2. Essa fatoração aqui eu não fiz passo a passo para vocês, mas ela é uma fatoração por fator comum, como vocês podem observar, já que o x mais 2 é um fator comum entre os dois monômios. Tá? Então, quem quiser conferir, e é bom que vocês confiram, para vocês treinarem, façam essa fatoração aqui, e o fator comum e o termo em evidência é o x mais 2. E na próxima parte da nossa aula, na parte 2, nós continuaremos com fatoração do tipo trinômio do quadrado perfeito.